Capítulo 57 – Movimentos vorticosos e caracteres biológicos. O sistema cinético vorticoso possui também outras características fundamentais que o aproximam e o tornam similar aos fenômenos vitais. De tudo isso, podeis tirar mais uma confirmação de que é vorticosa, como vos disse, a íntima estrutura do fenômeno biológico, do qual esta teoria vos dá uma profunda explicação, harmonizada com todos os fenômenos existentes. O vórtice nada mais é senão a expressão volumétrica daquela espiral, que é, como vimos, a trajetória de todos os fenômenos, a expressão gráfica do conceito pelo qual eles são dirigidos. Trata-se sempre da mesma espiral, que reaparece também aqui, no campo biológico, no organismo dinâmico do vórtice, o qual corresponde ao princípio da espiral que, abrindo-se e fechando-se, vai se expandindo à semelhança de uma respiração cuja amplitude dilata progressivamente seu ritmo, agigantando-se, tal como vemos no crescimento orgânico e psíquico da vida. Já mostramos como a constituição desse movimento vorticoso o leva a uma individuação independente, diferenciada do ambiente. Pode vos parecer que haja um abismo entre a vida e a matéria, como se a vida representasse no universo uma subversão fundamental das leis. Não há abismos, saltos ou zonas de vácuo na natureza. Tudo é continuação do que foi preparado precedentemente. Tudo é desenvolvimento do que já existia em estado de germe. Por isso encontrais na biologia os mesmos princípios que despontam na química, porém em um nível de desenvolvimento mais elevado, sendo a passagem de uma para outra feita através da maturação interior, que eleva a uma combinação mais alta os elementos pré-existentes. O princípio dirigente que dormia no âmago das coisas despertou. Esse processo de individuação do vórtice atômico, que se distingue do ambiente no campo cinético, corresponde à lei pela qual, como já vimos, os seres, ao evoluírem, passam do indistinto ao distinto, e a qual, para que o todo não se pulverize no particular, é compensada por outra lei, que estabelece os reagrupamentos em unidades coletivas, como nos mostra o fato de cada indivíduo biológico ser constituído simplesmente por um organismo de sistemas vorticosos, ligados e comunicantes. Enquanto a matéria apresenta-se individuada em formas que se repetem idênticas, a vida jamais apresentará duas manifestações exatamente iguais. O comportamento de cada uma delas terá sempre uma nota de individualidade. Cada forma de vida, à medida que constitui uma unidade coletiva mais complexa em sua organicidade, possui uma distinção mais acentuada. Na vida, existe uma individualidade de manifestações que preludia o desenvolvimento da personalidade. Existe uma independência de movimentos na qual já se sente o início do processo de transformação do determinismo físico no livre-arbítrio do psiquismo. E, de fato, a evolução, justamente por constituir descentralização cinética,
é também expansão e liberação de movimento. Ora, essas características da vida nós a encontramos também nos movimentos vorticosos. Um caso de movimentos vorticosos mais concreto e mais suscetível de observação para vós é encontrado nos turbilhões, ciclones, sorvedouros, trombas marinhas e outros fenômenos semelhantes. Um turbilhão é uma unidade dinâmica distinta, independente do ambiente em relação aos seus próprios movimentos. Tem caracteres de individualidade, possuindo um ponto de origem, nascimento, e um ponto final, morte, quando sua energia e sua trajetória se esgotam. O turbilhão resiste aos impulsos estranhos, e quando admite forças em seu âmbito, ele as modifica por um processo que relembra o conceito de assimilação. Mais que uma forma estática, como no mundo físico, o turbilhão é essencialmente o desenvolvimento de um dinamismo. Tal como na vida, sua essência está no devenir, ao longo do qual se mantém perfeitamente equilibrado numa transformação contínua. Há nisso algo daquele futuro psiquismo. Mais do que causa determinante, seus materiais constitutivos são efeitos exterior e mudam constantemente, enquanto a forma, apesar desse contínuo recâmbio, permanece idêntica a si mesma. O tipo da forma permanece, embora ela se modifique e o material constitutivo que a atravessa seja trocado. Assim, esse material vai sendo modificado através de um fluxo contínuo, processo que prontamente vos remete àquele metabolismo pelo qual é dada a nota fundamental do mundo orgânico, onde o turbilhão se apresentará com sua essencial característica de saber absorver e utilizar as energias ambientais disponíveis. Há no turbilhão, portanto, um fluxo de trocas e uma capacidade de assimilação, enquanto na sua aptidão para resistir aos impulsos externos já existe em embrião o que virá a ser o instinto de conservação. O vórtice eletrônico é simplesmente um turbilhão. O revestimento que atravessa seu sistema cinético é constituído pelos átomos em constante substituição, através da qual são transmitidos os caracteres essenciais, que não são os de suas propriedades físicas e químicas, mas sim aqueles conferidos pelo sistema cinético ao íntimo movimento dos átomos que ele arrasta consigo. Por sua própria natureza, esse sistema possui uma predisposição de estabelecer diversas combinações segundo os vários tipos de movimento que o ambiente oferece. Essa aptidão se transformará na capacidade de escolher e poder transformar de modos diferentes, segundo o tipo orgânico, os mesmos materiais do mundo exterior. Assim, a mesma substância formará tecidos e órgãos diferentes de acordo com o organismo no qual ela tiver sido tomada em circulação. O princípio de inércia, que dirige não só esse, mas também todos os outros sistemas cinéticos, contém o germe da resistência às variações e do misoneísmo. Nesta absorção de materiais, existe também uma projeção de forças, uma comunicação com o exterior por parte da individuação. O vórtice não é mais um sistema cinético fechado, mas sim aberto,
uma abertura para o exterior, através da qual se abrirão os caminhos da sensibilidade e da percepção. Essas qualidades permitirão, num primeiro nível, aquele simplesmente orgânico, a síntese proteica e depois a assimilação, levando posteriormente, num nível mais alto, ao crescimento contínuo daquele núcleo psíquico, já contido em germe no turbilhão, até atingir a maravilhosa dilatação de consciência que o homem alcançou, e ainda além. O turbilhão tem uma vontade de reação, constituída não por uma simples resistência à deformação, mas sim por um princípio ativo que se projeta para o exterior e modifica o ambiente. Eis o germe da atividade humana, que, modificando-se de acordo com as circunstâncias, também as modifica por sua vez. Eis o germe da adaptação, cujo papel tem relevante importância na variedade das espécies. Nas formas dinâmicas, por sua natureza de onda, encontrais no seu direcionamento e expansão o primeiro germe daquele impulso que se transformará em vontade. No turbilhão, tal como na vida, existe um contato contínuo entre o interior e o exterior, estabelecendo uma permuta de ações e reações, uma alternância entre impulsos e contraimpulsos, que sustenta a caminhada da evolução. Mas isso não é tudo. O turbilhão possui a capacidade não apenas de resistir às deformações e aos desvios com sua vontade de reação, mas também de registrar os movimentos que absorve e de conservá-los em seu âmbito, transformando-os para adaptá-los a si. Eis aí novos germes. Não apenas sensibilidade e percepção, mas também a memória das impressões e a capacidade de fixá-las na personalidade e nas características da espécie, seja como modificações orgânicas, seja como capacidades psíquicas e automatismos, origem dos instintos. Aliás, o que são os automatismos, senão movimentos introduzidos e estabilizados por ação prolongada no organismo cinético do vórtice? Essa aptidão para assimilar impressões, essa capacidade da concentração cinética, na qual a forma se reduz à semente, de conter a gênese de todas as características adquiridas, essa possibilidade de fazer a forma realizar-se e desenvolver-se novamente, vós a encontrais não só na criança, que é vivaz porque está no período de descentralização cinética, mas também no adulto, que é mais profundamente vivaz, psíquica e não fisicamente, porque a descentralização cinética penetra nas camadas mais profundas. A essa capacidade de registrar e retomar movimentos que resumem todo o passado vivido, deve-se a possibilidade da evolução. O turbilhão, à semelhança do ser vivo, tem uma vontade própria de penetração, uma sua vontade de permanecer em sua forma e de progredir em sua trajetória. Uma vontade que, tal como em qualquer transmissão dinâmica, também se esgota. O processo de degradação pelo qual as qualidades úteis da energia se transformam num refinamento de valores é constante na vida, desde seu início até as suas formas mais altas. O turbilhão nasce, vive e morre, sabe contornar os obstáculos, conhece a lei do mínimo esforço,
reconhece as resistências e se desgasta na luta contra elas. Cansa-se no esforço e extingue-se. Trata-se de simples princípios dinâmicos, mas levados até as portas da vida. O turbilhão está saturado de eletricidade, daquela eletricidade cujos poderes de decomposição e de síntese conheceis. Trata-se da forma de grau máximo de beta, contígua a alfa, da forma de energia que encontramos presente nos fenômenos fundamentais da vida. Ao morrer, o turbilhão restitui ao ambiente não apenas o material físico que o constitui, mas também sua energia interior, o motor do sistema, sua pequena alma rudimentar. A indestrutibilidade da substância é universal. Como poderia, então, justamente na morte do animal e do homem, anular-se o princípio animador? É absurdo, pois seria a anulação de todas as leis do universo. Ao evoluir, o princípio vorticoso se reforçará de tal modo que não mais se perderá com a morte, reabsorvido no campo dinâmico do ambiente, mas sobreviverá não só como substância, mas também como individualidade. Essa sobrevivência irá se tornar cada vez mais evidente e determinada à proporção que o princípio evoluir, consolidando-se e espiritualizando-se pelo deslocamento de seu centro cinético para o interior. Irá se reforçar e se definir cada vez mais mediante infinitas gradações e de diversos modos, desde as formas vegetais às animais até as humanas, nos diferentes tipos de homens mais ou menos adiantados e além. Então, desde já, podemos dizer que a morte não é igual para todos, pois nem todos sobrevivem à morte física igualmente, mas sim com diferente poder de consciência, de acordo com o grau de alfa que tenha atingido. Uma última afinidade com os turbilhões é encontrada tanto no seu poder de cisão ou desdobramento, como na sua capacidade de fusão, de combinar dois em um, como sucede no caso de turbilhões com movimentos elementares que não apresentem diferenças inconciliáveis de constituição cinética. Esses fenômenos nos sistemas vorticosos eletrônicos constituem o prelúdio daquilo que mais tarde será a reprodução por cisão e a reprodução sexual. Todas essas observações vos mostram como, no turbilhão, podeis comprovar a existência de todas as características daquele sistema cinético vorticoso, o primeiro centro de origem eletrônica a partir do qual é gerada a vida. Podeis verificar que ele já contém em germe as notas fundamentais do mundo biológico. Esse fato indiscutível constitui uma prova que não podeis recusar da igual natureza e contiguidade evolutiva desses dois fenômenos afins, movimentos vorticosos e vida. Nesta prova, torna-se igualmente evidente aquela íntima natureza cinética que propicia a explicação mais profunda para a vida, tal como ocorreu relativamente aos fenômenos da matéria e da energia. Esta minha visão também vos mostra como é colocado e será desenvolvido por mim o problema biológico, que será abordado não como classificação botânica ou zoológica,
mas sim como estudo da manifestação da progressiva expansão do princípio da vida a partir do centro. Meu pensamento caminha no âmago das coisas, aderente à substância dos fenômenos, e quero vos mostrar não a série das formas visíveis que já conheceis e sobre as quais, portanto, é inútil me demorar, mas sim o porquê delas, as suas causas, as metas e o desenvolvimento interior do princípio cinético da substância, que mesmo se transformando e permanecendo sempre idêntico a si mesmo, sabe se tornar em tudo no mundo dos últimos efeitos, acessível a vós. Somente desse modo serão solúveis muitos problemas psíquicos e espirituais, porquanto sua forma externa, a única que observais, jamais será suficiente para vos dar a solução. Poderemos assim, pelo progresso da evolução, pela maturação dos fenômenos, pelo desenvolvimento dos sistemas cinéticos da substância, ver a vida espiritualizar-se e libertar-se, ver os envoltórios tornarem-se sutis e caírem. Os princípios de ascensão espiritual das religiões serão demonstrados por um processo racional, com lógica materialista. As supremas realidades do Espírito que vos aproximam de Deus serão atingidas por um caminho que vos parecia imensamente longínquo, aquele seguido pela ciência objetiva. Final do capítulo 57.